Gravação, pronto. Bom, pessoal, nós temos aqui a honra, né, de receber a Marilda Lopes Diniz de Lara, que foi docente da USP muito tempo, né? Nem sei quantos anos de carreira você tinha lá, se aposentou recentemente, mas continua ainda no programa, né, com orientação. E a Marilda, ela vai nos brindar falando um pouquinho das referências culturais na organização e representação do conhecimento, né? E a Marilda, ela fez pós-doutorado lá na Universidade Carlos III de Madrid. Ela tem o doutorado e o mestrado lá na ECA, na USP, né, nas Ciências da Comunicação. E é importante mencionar, ela é livre docente, né, e sempre esteve envolvida ou no âmbito da gestão, ou na graduação, ou na pós, coordenou o programa de pós-graduação lá, em diferentes gestões, foi coordenadora e vice-coordenadora, e também merece ser dito do grupo que a Marilda foi líder, participou inicialmente, depois foi líder, do grupo Tema, né? Esse grupo é um grupo de pesquisa lá da ECA USP, que nos trouxe muita coisa boa na área de organização da informação e do conhecimento, né? Sempre pesquisas de ponta, trazendo discussões muito importantes para o avanço desse campo e dessa temática, né? Então, destacar esse trabalho. E, lógico, ela é uma pesquisadora, portanto, dessa área, né, de linguística documentária, de linguagem documentária, de representação documentária, enfim, estudos de linguagem no âmbito da ciência da informação. Então, vou passar a palavra para a Marilda, por favor, fique à vontade. A gente deixa você falar tudo aí que você tem para nos dizer, e depois a gente abre para os alunos, para o pessoal que está aqui participando, se quiser fazer alguma pergunta ou comentário, tá bom? Tá ok. Então, obrigada, Marta. Para mim é um prazer participar de uma live com vocês aí de Marília. Estou vendo o Zé Augusto e gente querida. E eu vou me esforçar para falar um bocadinho sobre isso, porque eu confesso que eu fico um pouco tímida em frente desta câmera. Mas então vamos lá, eu vou me basear nos textos que eu já escrevi, etc., e tentar trazer para vocês alguma coisa assim bem que foi da minha pesquisa. Essa não é a minha pesquisa atual, é a pesquisa passada, mas esse tema sempre esteve presente nas minhas reflexões e é isso, né? Então vamos lá. Organizar o conhecimento é alguma coisa que a gente faz todo dia, a gente participa todo dia da atividade de classificar, né? Porque ela é um meio de participar da vida em sociedade, é um meio de sobrevivência mesmo, né? A gente está tão acostumado a viver com essas coisas, a organizar, etc., que a gente nem se percebe, nem se dá conta de o quanto a gente está em meio a essa atividade e não se dá conta também de por que nós organizamos desta maneira e não de outra, né? Eu me lembro, tem um livrinho que eu gosto muito, que é Classificação para Estudantes do Language, um livrinho antigo, mais pequenininho, e que tem várias histórias pequenas, retiradas, muitas delas da literatura, mas tem uma história em especial que eu me recordo agora, que ela diz respeito às ações habituais do dia. Ele mostra que desde manhã a gente classifica, quando a gente levanta, vai escolher as roupas para sair, vai separar as coisas para o nosso café da manhã, não é? Decidir sobre que ônibus ou que condição tomar para ir para o trabalho e até, né? E assim por diante. Então, é uma atividade que a gente faz sem perceber, né? E a gente convive com um sistema de signos, com toda uma organização que está tão, né, integrada nas nossas atividades que a gente nem se dá conta mesmo.
Tem uma outra história, eu vou lembrar de algumas histórias que eu acho que são interessantes. Tem uma outra história que o Humberto Eco utiliza na introdução do livro dele, que se chama O Signo. Ele conta a história de um italiano que vai para a França e fica doente. E aí ele sai atrás de um médico, ele vai atrás de um médico. E aí ele vai se deparando a todo momento, desde que ele sai para procurar um telefone público, que fica num bar francês, que é diferente do bar italiano. Né? No bar francês, normalmente, você tem que descer as escadas, ou tinha, né? Porque agora as coisas também começam a ficar mais uniformizadas. Mas o telefone está num lugar diferente do que do bar italiano, ele toma um táxi, vai para o prédio e tem dificuldades para falar, para pedir para o motorista levá-lo ao prédio do consultório. E o mais incrível é que quando ele chega no médico, não é? Eu estou resumindo muito a história, quando ele chega ao médico, ele se percebe com uma dificuldade enorme de contar para o médico que ele tem, principalmente porque ele não domina a língua. Não é? Então, ele descreve uma dor de barriga. Ele faz uma descrição como uma criança: estou com dor de barriga. Por quê? Porque ele não consegue, ele não tem o domínio da língua necessário para fazer a identificação mais precisa, mais fina da dor que ele sente. Né? Ele fala: estou com uma dor de barriga. E, de fato, o conhecimento que nós temos do corpo, a capacidade que a gente tem de segmentar, ela vai evoluindo com a idade. E vai evoluindo também com o conhecimento da língua. Não é? Barriga é uma expressão que a criança usa, é uma coisa genérica, não é? E é um todo diferenciado. E aos poucos você vai falando estômago, fígado, intestino. Não é? E com o aumento da especialidade, essa segmentação é maior ainda. Você vai falar o especialista vai falar em cárdia, fundo, corpo, piloro, gastralgia, úlcera péptica, etc. Né? Então, o que a gente vê é que a gente está num mundo de signos e que esses signos têm diferentes manifestações conforme a língua e conforme a cultura. Né? Então, esses sistemas de signos, né, se organizam diferentemente em função dos contextos em que se manifestam. Isso tudo se reflete também na organização do conhecimento. Né? Será que perdeu o contato? Alô, estão me Não, ouvindo? não, a gente está te ouvindo, pode falar. Outro exemplo que mostra as influências culturais na organização do conhecimento é também uma história que o Language se refere, que é do Alice no País das Maravilhas, quando a pomba chama Alice de serpente. Você é uma serpente. Ela fala: não, eu não sou uma serpente, eu sou uma menina. Mas a cobra não, desculpa. A pomba fala: não, mas você é uma serpente porque você tem pescoço comprido e gosta de ovos. Quer dizer, mostra também como a classificação ela é muito em função de suas necessidades, de sua percepção, da sua perspectiva, e como tudo é muito relativo. Né? Você não tem uma classificação só geral para todo mundo. Então, o que a gente percebe é que as classificações não são homogêneas, porque não organizamos a realidade de forma homogênea. Né? Os sistemas de classificação estão cheios de exemplos dessas escolhas, muitas vezes preconcebidas, preconceituosas, né? Como demonstram os vários trabalhos que vocês têm aí na Unesp que relacionam a questão do gênero e a questão da organização, da representação de gênero, né? Ou né, nos sistemas de classificação. Né? Então, no fundo, você tem critérios de organização,
de categorização, e esses critérios eles estão sempre baseados em princípios que têm sua origem em costumes, em teorias, em filosofia, não é? Mas eles, para fazerem sentido para os usuários, eles são sempre baseados em princípios de compartilhamento. Não é? Que princípios são esses? Eu tenho critérios lógicos, do tipo, eu organizo por semelhança, por diferença. Né? Esses critérios lógicos se manifestam na língua também, quando eu falo de conjunção, disjunção, eu junto por semelhança, separo por diferença, então eu tenho barco, automóvel, avião, eu junto em tipos de veículos, quer dizer, é um critério. Eu tenho critérios terminológicos que dizem respeito ao compartilhamento de terminologia, de conceitos, tem critérios pragmáticos que têm a ver com as nossas experiências, com as nossas necessidades, etc. Quer dizer, em resumo, nós temos vários critérios que ordenam as nossas referências em relação ao conhecimento, não é? Mas nem sempre a gente tem a percepção clara de que isso está presente. E esses critérios, vamos dizer assim, eles têm sempre uma definição subjacente. Então, a gente pode pegar, hoje eu estou cheia de exemplos, mas daqui a pouco eu vou parar de falar dos exemplos. Mas quando eu pego o conceito de educação, eu, segundo uma visão iluminista, eu posso dizer que que educação é transmissão da informação. Né? Isso vai pressupor o quê? Um ensino dirigido, com bases universais de referência. Né? Agora, se eu pego a visão do Paulo Freire, eu vou dizer que educação é promover nos sujeitos a capacidade de interpretação, considerando os diferentes contextos das pessoas, ou seja, considerando as experiências concretas da vida das pessoas. Então, são duas definições completamente diferentes, e elas vão ter implicações muito grandes nos sistemas de classificação. Né? Eu me lembro que, nos trabalhos que eu dei para os alunos, uma das alunas comparou o sistema, a parte que diz respeito à organização da linguística, na CDU, na CDD e na filosofia, nas letras, como a gente fala lá na USP, né, como eles organizam. E é impressionante, porque não tem um lugar, por exemplo, para análise do discurso. Né? Sabe? Quer dizer, tem coisas que são determinantes. Se você não tem uma base e você não acompanha o próprio desenvolvimento das disciplinas, né, você vai ter sistemas que vão falhar muito na representação do que se apresenta sei lá, de literatura, né, de um modo geral. Né? Bom, agora, todas essas influências, elas têm uma origem num pensamento que hoje tende a se diferenciar um pouco, a mudar um pouco. Não é? Tomando como base o pensamento do Boaventura Santos, que é um sociólogo português bastante importante e atual, ele fala de alterações que são advindas da passagem do que se chama ciência, do que ele chama ciência moderna para uma ciência pós-moderna. Né? Eu não vou entrar aqui na discussão da propriedade sobre esses termos ciência moderna, ciência pós-moderna, mas eu vou falar um pouquinho sobre o pensamento dele. Ele mostra que, segundo o conceito moderno de ciência,
é necessário que o pesquisador mantenha um afastamento do objeto que observa, ou seja, uma distância, não é? Entre ele e o objeto. Essa é, no modelo moderno de ciência, a condição de fazer ciência. E essa concepção ela está baseada na racionalidade. O observador, né, o pesquisador, teria que ser um sujeito neutro, objetivo e consciente da necessidade de se afastar para observar o objeto sem se envolver, né? Então, a compreensão do mundo dependeria desse afastamento. E depois disso, o mundo teria que ser segmentado, ser dividido para facilitar o seu entendimento. E a divisão do real seria um requisito para dominar esse real, né? Então, dividido e classificado, seria preciso identificar as relações em termos de causa e efeito entre as coisas. Essa divisão, com base na racionalidade, ela sempre parte de uma definição, ou seja, ela não permite abrigar a variedade de entendimentos que um objeto ou fenômeno possa ter. Ou seja, quando eu escolho um ponto de vista, ou eu escolho um ponto, uma característica de divisão, como a gente diz em classificação, né? Ela vai implicar num abandono necessário de outras possibilidades. Então, se eu tomo uma hierarquia, eu tenho uma definição que está no vértice dessa hierarquia, todas as subdivisões dessa hierarquia seguirão esse modelo, seguirão essa definição, né? Então, eu faço uma escolha que tem implicações, né? Uma subdivisão a partir de um ponto de vista, ele vai seguir necessariamente essa referência, tal como uma árvore de porfírio, né? Acho que vocês conhecem uma árvore uma árvore no sentido, inclusive, bastante conhecida como, né, você tem substância, material e imaterial, corpo, animado e inanimado, organismo sensível e insensível, animal, racional e irracional, até chegar no humano, né? Então, você tem o quê? Uma coisa que é extremamente vertical, né? Então, numa árvore dessa não cabe outras características do homem que não sejam essas que foram previstas, né? Isso é importante a gente perceber, porque acho que a raiz do pensamento racional está aí, né? Você vai excluir. E isso acontece, e a gente percebe que está presente em todos os sistemas de classificação e mesmo nos tesauros. A gente vai falar sobre isso um pouco mais à frente. Bom, voltando aí aos paradigmas, né, ao longo do século XX, a própria ciência começou a criticar esse paradigma moderno, né? E esse questionamento ele é feito, ainda vem sendo feito, já não mais a partir da cientificidade, mas a partir e da racionalidade, mas a partir das consequências. Eu considero ciência, desculpa, eu começo a pensar em ciência pensando nas consequências da ciência. Então, a gente vê, por exemplo, o Boaventura ressalta, né, que a ciência construiu a bomba atômica na Segunda Guerra Mundial. A bomba atômica foi o resultado do uso do conhecimento científico. Mas esse resultado teve consequências nefastas e serviram para mostrar os limites da ciência, as deficiências, sua fragilidade, suas bases, as possibilidades de seus usos, mas também dos seus desusos, né? Então, entre os próprios cientistas, o conceito de ciência começou a ser repensado e deu lugar à observação das dimensões sociais da ciência. Acho que é isso que tem aparecido agora, quando a gente pega o Capurro, por exemplo, que ele fala nos 3 paradigmas, né, o paradigma físico, cognitivo e o social. Eu acho que essa última perspectiva, ela vem ao encontro desse pensamento que o Boaventura
classifica ou denomina pós-moderno. Né? Acho que fica mais claro também com tudo isso que a atividade científica não é neutra. O próprio Boaventura fala que a produção da ciência ela não é imune à interferência do observador. Então, aquela distância que era exigida como um princípio de racionalidade para observar o objeto, ela é colocada em questão. Né? Não há mais como considerar a possibilidade de objetividade advinda do afastamento entre o observador e o objeto observado. Se você tomar as ciências sociais, você vê, não é como que o pesquisador, o sociólogo, vai observar a sociedade sem ser parte dela. Né? Então, um outro exemplo, quando se elabora um questionário, o pesquisador já está interferindo na pesquisa, não é? Porque ele tem uma concepção X ou Y sobre aquilo que ele está perguntando. Então, se numa pesquisa a identificação do sexo tem como opções feminino, masculino, já está indicando uma definição anterior com a qual você pode ou não concordar. Num outro exemplo, se você pergunta sobre a localização de um domicílio, se ele é rural ou se é urbano, a resposta também vai ser muito complicada, porque essa é uma definição que parte de uma lei municipal, ou seja, ela vai variar, ela varia. O que é rural e o que é urbano é uma definição municipal, certo? Então, isso só para mostrar como a gente, como as nossas opções, elas estão, não digo contaminadas, mas elas carregam consigo uma definição. E isso se projeta tremendamente na classificação, na organização do conhecimento. Bom, com a ciência moderna, a ciência pós-moderna, outras lógicas vão surgir. E eu não vou entrar nessa questão, mas você tem a lógica paraconsistente do Newton da Costa, você tem as lógicas do Maturana, do Varela, do William Prigogine, do Einstein, vários outros pensadores que vão falar em auto-organização, imprevisibilidade, espontaneidade, negatividade, senso comum, que era uma coisa que sempre se combateu, desordem, como coisas que são coisas a serem observadas também na ciência, e não evitadas, não mais evitadas. Então, isso também vai acabar influindo no modo como a ciência da informação se insere nesse âmbito aí da ciência, não é? Não vou nem discutir se é ciência ou não, e como a organização do conhecimento também tem a ver com esse novo paradigma, né? Boaventura Santos, ele fala uma coisa muito bonita quando ele fala desse novo paradigma, que é o paradigma de uma ciência prudente, um conhecimento prudente para uma vida decente, né? E outra coisa que é muito importante é que esse conhecimento, né, o conhecimento, ele não é, ele é um modo de inserção no próprio mundo. Né? Então, isso tudo altera muito os princípios que marcam os sistemas de classificação e organização do conhecimento. Richard Rorty é um outro filósofo, eu trabalhei muito com ele na minha tese de doutorado, e ele fala que o sujeito faz parte do mundo e a reflexão sobre o mundo não se faz fora dele. E mais importante, não se dá a partir de uma matriz neutra, descontextualizada.
E o Boaventura Santos acaba resumindo a questão dizendo que todo conhecimento científico natural é científico social, que todo conhecimento é local e total, que todo conhecimento é autoconhecimento e que todo conhecimento científico visa constituir-se como um novo senso comum, certo? Então, eu acho que essas reflexões sobre a ciência, elas podem nos dizer muito sobre os nossos sistemas de organização, sobre a organização do conhecimento de um modo geral, né? Como esses parâmetros estão reproduzidos nos nossos instrumentos de classificação, de organização, e como eles têm influências nos modos como classificamos, como indexamos, como organizamos, de modo geral, o conhecimento e a informação, né? Então, a gente pode trabalhar, a gente não tem mais que trabalhar, dizendo, com verdades, mas com hipóteses. Nós partimos de hipóteses de organização do mundo. E essas hipóteses são o quê? São verdades temporárias, verdades provisórias, verdades que sempre estão sob revisão. Vários pensadores da área de ciência da informação falam sobre referências socioculturais, mas falam de uma outra maneira. Eu não vou entrar muito em detalhe nisto, mas a gente tem vários conceitos que eu penso serem muito próximos disso que a gente fala de referências socioculturais. Capurro, por exemplo, fala de pré-entendimento, comunidades discursivas. Esse pré-entendimento eu aproximo muito do conceito pisciano de experiência colateral, né? O que é essa experiência colateral? É uma experiência prévia. Claro que o Peirce fala em termos individuais, a experiência colateral é uma coisa individual, mas eu acho que a gente pode ver essa experiência colateral como uma coisa do sujeito social. Então, é o que une, o que dá base a essas comunidades discursivas que compartilham saberes de um domínio, de uma área de atividade, etc. Essa experiência prévia compartilhada, ela é uma referência cultural. Ela é um referencial que responde pela significação e pela interpretação. Esse referencial, ele diz respeito a universos simbólicos, e eles se expressam certamente ou concretamente em terminologia. Por exemplo, a Marta usa, né, Marta, cadê você? Não estou nem te vendo, mas ela, na área que ela trabalha, se fala em conhecimento tácito e conhecimento explícito. O que é isso? O que é conhecimento tácito? Conhecimento tácito é aquele que é compartilhado por um grupo profissional determinado, certo? É um grupo que necessariamente não é muito grande. E esse conhecimento ele pode ser depois repassado a um maior número de pessoas se ele se tornar explícito. Mas isso é um compartimento, um conhecimento compartilhado, não é? Isso forma uma certa comunidade discursiva. Bom, outro conceito é o de cultura da informação, que é usado pelo Ronday, né? Ele fala das histórias do livro e da informação como não sendo histórias nem contínuas, nem descontínuas uma em relação à outra. Elas formam uma linha de significado histórico que molda uma tradição de cultura da informação. É um conceito também próximo, né? Então, ou seja, o fenômeno informação, para ele, deve ser considerado em suas complexidades materiais, práticas e sociais e suas interrelações. Outro conceito também que se aproxima desse que a gente tem trabalhado é o de regime de informação, não é? Que o Froman utiliza, não é? Que diz respeito a esse fenômeno sociocultural que
que se refere a um sistema ou rede relativamente estável, no qual a informação flui através de canais determináveis, canais com formas e estruturas específicas. Que são sistemas, são regimes que são construídos e desconstruídos diariamente no embate aí dos sujeitos. Né? Todos esses conceitos, eu imagino, eu acho, podemos falar também das práticas documentárias, das comunidades discursivas que o Orlan também usa, né? Então, eu acho que eles convergem para isso que a gente está chamando de referências socioculturais. Né? Na minha pesquisa, eu falei referências culturais, mas eu prefiro usar socioculturais para dar uma coisa mais ampla aí, para pegar uma parcela que fica fora aí quando a gente fala só em cultura. Bom, enfim, eu acho que nós podemos dizer que o pré-entendimento, né, ele tem como base práticas sociais e culturais, que os discursos podem circular mais propriamente e se esses referenciais de pré-entendimento forem utilizados para organizar a informação. Né? Só assim pode haver comunicação de fato nos contextos documentários. Agora, os traços que mais identificam esses referenciais, eles são, na própria organização do conhecimento, a gente pode dizer que eles estão presentes, por exemplo, nas metodologias de análise documentária. Então, a análise documentária propõe a análise e a síntese, isso é um princípio cartesiano. Né? A gente pode jogar muita coisa fora, mas não jogar tudo, né? Não jogar o bebê junto com a água do banho, certo? Então, eu ainda acredito que isso seja uma coisa importante. Não é porque é moderno esse conceito que a gente vai jogá-lo fora. Agora, as referências socioculturais, elas ficam muito mais presentes, muito mais visíveis nos sistemas de organização do conhecimento. Não é? Então, principalmente quando você usa a hierarquia. Eu escrevo, depois eu vou falando de outro jeito, sabe? Então, eu estou aqui olhando um pouco as minhas anotações. Mas, no fundo, quando você tem sistemas muito hierárquicos, você tem a reprodução constante, frequente, de uma definição. E esse talvez seja o grande problema dos nossos sistemas de classificação tradicionais. Não é? CDD, CDU, eu não vou repetir aqui tudo que vocês já conhecem sobre isso, mas é inegável que esses sistemas, eles reproduzem ad infinitum uma definição que já não é mais aquela definição necessária ou útil ou funcional ou interessante, importante para os nossos objetivos hoje. Eu me lembro sempre não, eu me lembro de sistemas de propostas de classificação de informação sobre os mortos e desaparecidos, e tinha uma categoria lá que não era uma coisa tradicional. Por quê? Porque ela falava dos processos de transição da pessoa que estava... Ai, olha, agora eu não vou me lembrar desse nome exatamente. Eu saí aqui do script e esqueci o nome. Mas, quer dizer, existem categorias que são muito particulares de um determinado universo, que são muito particulares de uma perspectiva de tratamento da informação. Né? A Column, por exemplo, que é um sistema que se diz mais flexível, etc., que segue Ranganatha, etc., no fundo ele também é bem aristotélico, porque
Qual a diferença dele? Ele usa mais classes, não é, para organizar o conhecimento, então isso dá uma abertura maior do que as 10 classes da CDU e da CDD, é óbvio. Mas ele usa também, ele combina categoria e faceta, então amplia o universo de referência. Então você tem lá bibliotecas, por tipo de instituição, por tipo de usuário, por tipo disso, por tipo daquilo. Então ele aumenta o leque de possibilidades de representação, mas continua havendo uma hierarquia, obedecendo uma hierarquia, certo? Então, ele ainda é muito aristotélico nesse sentido. E os tesauros, que a gente acha que são coisas mais interessantes, etc., as últimas normas, quando se observa as últimas normas de elaboração de tesauros, a 25967, 964, né, elas não abandonaram o princípio das hierarquias, continuam, não é, prescrevendo a hierarquia como um suporte importante para a representação. Teoricamente, os tesauros eles seriam muito mais dominados pelas relações associativas. O Gutierrez fala sobre isso, Garcia Gutierrez, né? Ele fala que, no fundo, a função paradigmática prevaleceu sobre a função sintagmática. Então, você tem, ela eclipsou a paradigmática, escondeu, eclipsou a função sintagmática. Então, você tem hierarquias verticais. Você tem ainda a organização do conhecimento de uma forma muito vertical e pouca importância se dá às associações horizontais. Não que seja fácil fazer isso, tá? Mas elas são um sintoma de que os nossos tesauros ainda são baseados, ainda seguem um modelo cultural determinado, né? Bom, a nova norma ela tem, claro, coisas interessantes, né? Ela tem, por exemplo, ela explora muito mais as questões de equivalência, etc. Permite acolher as diferenças entre as línguas, faz mapeamento, etc. Mas ela continua sendo baseada na lógica que enfatiza a hierarquia e o princípio da mútua exclusividade. Bom, existem várias pessoas que fazem, está acabando. Existem várias pessoas que fazem, vários pesquisadores que fazem críticas a isso tudo que eu estou falando. E entre eles, a gente não pode deixar de lembrar do Garcia Gutierrez, né? Eu acho que um dos principais, que propõe a desclassificação, partindo do princípio que classificar implica necessariamente em ocultar conhecimento, classificar nesse sentido que a gente viu até agora, né? da exclusão, né? Da hierarquia que vai excluindo coisas. Então, o desclassificar permitiria a exposição daquilo que ficou fora. Eu acho essa história muito interessante, mas é extremamente difícil de fazer, né? Difícil por quê? Porque eu acho que, no fundo, o que a gente consegue ainda fazer, e isso é uma dúvida que eu tenho, né, e que eu gostaria de compartilhar e discutir com os meus colegas, eu acho que a gente só consegue fugir da hierarquia no sentido de fugir de uma única hierarquia, usando várias hierarquias ao mesmo tempo. Ou seja, o rizoma, que é uma coisa que o Mazzocchi, por exemplo, coloca, que eu acho muito interessante, e que eu usei na minha tese lá em 1999, eu falei do rizoma do Deleuze, a aplicabilidade operacional dele é muito pequena. Como é que se representa um rizoma? A não ser uma coisa que não seja organizada no sentido que nós organizamos hoje. Não é? Acho que eu não fui muito claro. Quer dizer, é muito difícil você representar um rizoma, porque o rizoma vai para tudo quanto é lado. Então, você não tem, de fato, um princípio que faça diminuir a dispersão. Porque uma das funções desse direcionamento que a classificação faz, que a hierarquia ajuda,
é diminuir a dispersão. Se você usa só o rizoma, essa dispersão continua. Talvez seja o caso da gente perceber que, de fato, acho que o mundo é mais complexo do que a gente supõe e ele não seja dominado mesmo por uma única visão e a hierarquia fora. Isso é muito difícil de responder. Bom, a Hope Olson é outra teórica que fala sobre que grande parte dos sistemas de organização do conhecimento classificam supondo a existência de essências. Né? Ela é uma perspectiva que herdada, aliás, do silogismo aristotélico, que apenas aparentemente tem validade universal. Não é? E é do silogismo aristotélico que derivam todos esses princípios que a gente já conversou, né? A gente já falou, a mútua-exclusividade, a hierarquia, a teleologia, como se tivesse uma finalidade, né, última aí das nossas vidas, do mundo e das nossas experiências. E ela fala também que as essências, elas não dependem do contexto, elas são imunes a ele. Então, se elas são aplicadas, se você usa essência, por exemplo, para classificar pessoas, as pessoas se tornam estereótipos, no que ela tem muita razão. A classe, correlato de um conceito abrangente das essências, é definida antes do conceito. E a mútua-exclusividade, segundo ela também, ela é complicada porque um objeto só pode estar num ponto de classificação, como eu já tinha dito. Né? A Hope Olson tem uma proposta para enfrentar essa situação, que são os objetos fronteiriços, não é? Que são resultado da sobreposição de fronteiras, porque o grande problema da gente, quando você fala em não mútua exclusividade, são essas fronteiras. Como é que você trabalha com isso? Né? E ela dá como exemplo você usar alguma coisa que a norma nova prevê hoje, que é você ter um vocabulário central ou um vocabulário em detrimento um vocabulário a partir do qual você interrelaciona vários outros vocabulários. Esse é um conceito que está na norma nova de Tesauros, que é muito interessante, que é alguma coisa relacionada à interoperabilidade entre vocabulários. Né? Mas é também uma coisa muito complicada, porque, teoricamente, você poderia combinar um sistema de classificação com um tesauro, com uma lista de cabeçalhos de assunto, mas operacionalmente é muito difícil fazer isso. Né? Mas, de qualquer forma, a Hope, há muito tempo atrás, antes da norma, ela já tinha previsto esse tipo de rede. Né? O projeto do Mazoc, que é um autor também que vem ganhando projeção, também critica as essências quando fala da necessidade de nos livrarmos das estruturas dominantes e paralisantes do modelo de arte, que é herança também da lógica clássica. Né? E ele também se refere ao rizoma, que ele considera símbolo do período pós-moderno, para falar sobre a natureza contingente do conhecimento. E por aí vai, nós temos várias outras pessoas que falam sobre, vários outros autores que falam sobre esses problemas dos princípios que estão à base dos sistemas de organização do conhecimento, por exemplo, a Maria José Lopes Huertas, né? Mas, concretamente, a gente precisa investir muito em metodologia ainda. Bom, gente, para terminar, eu acho que eu vou só fechar aqui um bocadinho. A gente enumerou várias reflexões críticas, levantou problemas, não resolvemos tudo, acho que tem aí tarefas para todos os alunos de pós-graduação de organização do conhecimento, para eles resolverem. Né?
mas eu acho que é alguma coisa que precisa ser enfrentada mesmo, né? Porque teve um encontro da ISCO, aqui no Rio de Janeiro, que falou sobre a complexidade. Não me lembro, Zé, como é que era o nome? Marilda, acho que o Zé saiu, ele não está aqui Não, mais. o Zé está ali, mas ele está ali, mas bom, tudo bem, é que está sem microfone. Ah, não, ele Mas está aqui enfim, sim. Zé, você pode é, falar, por é, favor? no fundo era sobre o que eu iria falar. Ele não consegue falar. Não, esse tema da ISCO foi sobre a complexidade. E eu acho que é muito por aí mesmo, porque a ciência moderna ela buscava simplificar o real, dividindo, não é? Fazendo análise, síntese, etc. E a ciência pós-moderna ela nos obriga a lidar com a complexidade do mundo. Então a gente não consegue mesmo, nossos parâmetros são outros, então é muito difícil a gente resolver tudo isso. Não é? Agora, como afirmou Boaventura Santos, os critérios de classificação não são mais do que o resultado de concepções pragmáticas. A verdade não é definida sem uma inserção prática. Não se questiona se uma representação é ou não verdadeira, admitindo-se como verdade o valor que serve de premissa a uma argumentação. A verdade é, pois, de natureza retórica. Acho muito interessante isso. E também Edgar Morin disse que não se trata mais de obedecer a um princípio de ordem, eliminando a desordem, de claridade, eliminando o obscuro, de distinção, eliminando as aderências, as participações e comunicações, de disjunção, excluindo o sujeito, antinomia, complexidade. Ou seja, obedecer a um princípio que liga a ciência à simplificação lógica. Trata-se, ao contrário, de ligar o que estava separado através de um princípio de complexidade. É isso. Essa é a tarefa para os alunos. Propor metodologias que deem conta dessa complexidade. É isso, Marta. Vamos lá. Olha só, o Zé, ele não falou, mas ele escreveu aqui no chat, Marilda, dizendo que foi sobre a complexidade e a questão do conhecimento de fronteira e os desafios para o seu compartilhamento. Exatamente, acho que é muito isso mesmo, né? A gente sabe, a gente identifica problemas, mas as propostas metodológicas ainda estão engatinhando, né? É bastante difícil a gente resolver isso. Tem uma menina querendo fazer uma Tem, pergunta. a Sara Souza quer fazer uma pergunta. Pode falar, Sara. Sara, você pode falar, ou se quiser escrever a pergunta no chat, tudo bem também. Pessoal, eu vou abrir aqui no chat para vocês se inscreverem. Quem quiser fazer perguntas, pode falar pelo microfone, né? Ou pode colocar no chat. Eu vou acompanhando aqui. A Sara disse que vai escrever. Então, pode escrever, Sara. Que às vezes a pessoa não está com o microfone em condições, né? Então, vamos lá. Mas, Marilda, é muito legal essas bases, né, culturais que você traz, que sustentam, que fundamentam, né, os estudos e as tendências de estudos da organização da informação e do conhecimento, né. É muito complexo, né? São tantas questões envolvidas aí que é incrível. Bom, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Sara, você já escreveu? Não, né? Bom, enquanto a Sara vai escrevendo, eu gostaria, Marilda, de fazer um comentário, na verdade, e até ouvir você sobre isso, mas a gente tem os instrumentos, né, os nossos instrumentos para a organização do conhecimento, da informação, desde as nossas tabelas de classificação e outros instrumentos que nós temos,
eles surgem, né, justamente nesse contexto moderno que você também nos colocou, né? E, logicamente, esse pensamento cartesiano, nessa objetividade, ela perpassa esses instrumentos. Por mais que eles tiveram, ao longo do tempo, atualizações, né, nós olhamos e percebemos isso com muita clareza. E os tesauros, eles vêm até para tentar amenizar um pouco essa questão, né? E você colocou muito bem, porque quando a gente pensa hoje nessas complexidades todas aí, né, da linguagem, da sociedade, né, dos ambientes, dos contextos, como a gente pode trabalhar tudo isso, né? E você comentou dessa nova norma. Eu, inclusive, não conheço, preciso conhecer, mas é muito interessante que ela vai, então, propiciar uma possibilidade aí da gente trabalhar essas fronteiras. Como é que é isso? Você poderia falar um pouco mais? Não, na verdade, a norma, ela fala da interoperabilidade no sentido dos vocabulários se conversarem. Porque, de fato, você tem que, hoje, considerar o mundo de bases de dados que você tem, não é? E os problemas que você teria se você fosse consultar base de dados por base de dados para fazer uma pesquisa. Na área de medicina, por exemplo, existem muitas bases que estão reunidas em um lugar só. E você tem esse sistema de interconexão entre vocabulários, então o que acontece? Vai sei, deve ser um robô que vai percorrendo e ele reconhece por equivalências que são feitas entre os vocabulários. E tem várias formas de fazer essas equivalências, ou considerando o vocabulário central, ou considerando um comparado com outro, e depois com um terceiro e com um quarto. Existem várias formas de fazer esse tipo de coisa que a norma, inclusive, prevê. Mas eu acho que esse é um recurso, pelo menos, para você aproximar esses instrumentos. Tradução perfeita de um vocabulário para outro não vai existir, por quê? Porque cada um foi construído com um princípio, foi construído a partir de uma definição. Esse é o grande problema da interoperabilidade. Por isso que ela funciona muito mais na descrição de catalogação, etc., do que, de fato, em relação a conteúdo. Mas é uma possibilidade e isso abre perspectivas para você atravessar, vamos dizer assim, essas fronteiras, né? Esse conceito de fronteira, de objeto de fronteira, acho que não é exatamente esse mesmo que a gente está usando aqui agora, não é? Que a Hope Olson explora de uma outra maneira. Né? Mas seria, por exemplo, um objeto de fronteira seria alguma coisa que tem várias leituras, que pode ter várias leituras. Tem uma menina que Legal. fez uma pergunta aí, né? Pode falar, Marilda. Tem alguém que fez alguma pergunta aí? É, Não sei. O Walter que se inscreveu. Walter, por favor. Bom, oi Marilda, obrigado, viu, por sua Oi. fala, é sempre muito bom te ouvir, né? Então, essa questão, não é era essa questão que eu queria fazer, mas aproveitando que você estava falando sobre a interoperabilidade, eu acho que tem um problema que a norma coloca e que ela acaba não, como é característico da norma, ela não vai fazer reflexões, né, linguísticas ou filosóficas sobre a questão do conhecimento, mas tem um problema que ela coloca ali que ela não resolve, que é como que a gente lida com o que a gente chama de língua de partida, né, ou língua mãe. Que essa ideia da interoperabilidade, o cuidado maior que a gente precisa ter é esse. Eu vou fazer com que os sistemas se conversem. Como que eu vou impedir, por exemplo, que por algum motivo a Biblioteca do Congresso nos Estados Unidos não assuma que a própria linguagem dela como a linguagem central a partir de qual as outras devem, né, a partir da que as outras devem convergir para ela. Acho que isso é um problema muito muito grave, né, que rebate nisso que você estava falando, dessa dificuldade que é de você fazer essas traduções, porque elas são impossíveis. Você tem que respeitar a cultura, você tem que respeitar o que o idioma traz, porque ele vai além do que é código, né? Isso é um problema enorme. A questão que eu estava pensando, a partir da sua fala,
Você citou o Boaventura Santos, e eu li recentemente dele, aquele livrinho dele, sobre o vírus. Não sei se você teve a oportunidade de ler A Cruel Pedagogia do Vírus. Enfim, ele faz um arrazoado enorme lá sobre o problema do vírus, as questões todas envolvidas, sociais e culturais, históricas, científicas. É um livro curtinho, de 32 folhas, não um livreto, mas ele conclui com uma coisa que me deixou assim, sei lá, se desesperançoso é a palavra. Eu vou ler o finalzinho, é bem curtinho. Ele fala assim, ó, as últimas frases mesmo do livro, ele fala assim: superaremos a quarentena do capitalismo quando formos capazes de imaginar o planeta como a nossa casa comum e a natureza como a nossa mãe originária, a quem devemos amor e respeito. Ela não nos pertence, nós é que lhe pertencemos. Quando superarmos essa quarentena, estaremos mais livres das quarentenas provocadas por pandemias. Ele amarra muito a discussão que ele faz no problema que nós geramos com o capitalismo. E eu fiquei pensando, a partir da sua fala, esses interesses, as nossas classificações, como o Garcia Gutierrez fala assim, nós temos que desclassificar justamente para mostrar o que a classificação escondeu. Essas nossas classificações, elas são sempre orientadas por interesses óbvios, né? E são regidas por interesses capitalistas. A gente depende de dinheiro, por exemplo, para fazer um sistema de organização de conhecimento qualquer. Você não faz isso sem um grande investimento. E quem investe, ele direciona, né? Essa coisa da liberdade do pesquisador é uma coisa que a gente pesquisa o que quer, mas o que deve, né? Você vai aplicar sempre aquela coisa do quero, devo e posso para saber se você vai pesquisar alguma coisa ou não. Esse modelo de classificação que é feito por disciplinas, eu tenho lido gente questionando isso, né? O Shostak, o Ignoli, o Mazzocchi, que você citou, eles têm questionado muito isso, né? Olha, não dá para fazer esse modelo, que aliás é um questionamento já bem anterior. Eu fiquei pensando também sobre esse problema das hierarquias. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, não sei se eu estou falando muita bobagem, mas eu fiquei pensando nas hierarquias o seguinte: talvez elas tenham ganhado mais força como modelo de organização, principalmente com a norma, né? Você mesmo citou a norma Thesaurus, que é recente, vai lá e reforça isso. Talvez as hierarquias elas tenham sido reinventadas justamente porque a gente chegou num ponto em que os nossos sistemas, vou chamar de tradicionais, não dão conta, então você precisa, por conta da própria velocidade, da quantidade de bases e de informação, você precisa de mecanismos automatizados. As ontologias se propõem aí como mecanismos interessantes, e elas precisam aprender de novo sobre a hierarquia. Parece que a gente conseguiu entender as hierarquias e superá-las. Superá-las não no sentido de propor alguma coisa que seja fácil de ser aplicada, mas superá-las no sentido de entendê-las como limitadas. Mas as ontologias funcionam muito bem a partir das hierarquias, né? Que é aquela coisa da lógica do sim ou não, do pertence ou não pertence. Né? Não tem essa de ficar com rizoma. O rizoma foi a grande frustração da minha tese de doutorado, você deve se lembrar bem, porque você vai, chega ao final, você fala assim, não, o rizoma é muito interessante como proposta, a gente briga com as hierarquias. Tá, e como operacionaliza isso? Né? Aí é que é a grande dificuldade, né? Como que eu operacionalizo? Como que eu saio? Para mim, parece que fica de saldo o seguinte, eu não sei, eu acho muito difícil, né? Acho que a fala no final foi um pouco nessa direção também, fugir das hierarquias, pelo menos por hora, né? Pelo menos com a nossa formação discursiva, né? Eu acho muito difícil fugir. Mas se nós conseguirmos, pelo menos, explicitar os critérios, eu acho que já é um avanço enorme, né? Se a gente conseguir separar se a gente conseguir dizer que os nossos sistemas de organização são culturais, que não são naturais, eu acho que já é um grande avanço também, né, nesse sentido. Enfim, queria falar só um pouquinho em cima aí da sua fala, você fica à vontade para falar. Obrigado, Marilda.
É isso, Walter. Você fala sobre várias coisas e coisas bastante interessantes e eu vou tentar aqui fazer uma... Quando você fala do Boaventura Santos, eu acho que ele tem uma proposta esperançosa, né? No fundo, eu não vejo como um pessimismo, eu vejo como uma coisa interessante, que seria nós quebrarmos todos os nossos vícios, né? Jogarmos os nossos vícios. Veja bem, agora, durante a pandemia, eu vou falar um exemplo meu, doméstico, mas é muito, eu acho que isso daí pode ser generalizado. Eu vim com pouca roupa para cá, né? Eu trouxe para o sítio apenas o necessário, mas não me faz falta o resto que eu deixei lá. E eu começo a ver o quanto a gente junta sem precisar, não é? Eu acho que essa pergunta está por trás essa coisa está por trás do que o Boaventura vem procurando. Não é? Eu acho que a gente faz parte da natureza, nós somos natureza. Então, acho que o que o capitalismo trouxe para a gente foi um acréscimo aí que nos está fazendo a gente se perder aí, não é? E todas as brigas que a gente vê são por quê? Por grana, por dinheiro, por isso, não é? Bom, outra coisa que você falou é sobre a interoperabilidade na norma. Eu acho que realmente existe um problema político, isso vai perpassar toda essa história de definir se é essa hierarquia ou aquela, né? Quem é que vai determinar qual vai ser o vocabulário central, não é? Pode não ser nesse sentido, não é? Porque na norma fala dos vários tipos de probabilidade de fazer as equivalências entre os vocabulários. Mas é óbvio que sempre vai ter alguém que vai querer puxar a sardinha para o seu lado, né? Uma outra coisa que você fala é das disciplinas, como coisas que dominam os vértices das nossas classificações. Mas o que acho que a gente pode pensar é que agora as prioridades são mais temáticas e não em cima de disciplinas. Até porque, pelos temas, você pode juntar várias disciplinas, não é? A gente pode discutir, por exemplo, o que é a organização do conhecimento, mobilizando todos, né, todo um conjunto aí de disciplinas, ou sei lá, todos os outros temas, né? Acho que tem muitas coisas. Não sei se eu falei sobre tudo, acho que ficou faltando mais alguma coisa aí, mas é por aí. Acho que, no fundo, essa dificuldade que a gente tem de trabalhar assim com rizoma é porque a gente só consegue trabalhar, pelo menos, com inúmeras hierarquias ao mesmo tempo. Acho que já é um caminho. Né? As ontologias, elas, no fundo, elas são coisas muito rígidas, né? Porque elas se orientam pela lógica, né? Pela aquela lógica, não é, que é sim ou não mesmo. Né? E elas vão ser úteis até certo momento. Acho que em áreas estáveis, tudo bem. Em áreas que são mais, que estão em formação, que estão em transformação, nas áreas mais sociais, eu acho que a ontologia é uma coisa difícil de fazer. Não tem não, eu também acho. Mas, assim, o que eu acho que as ontologias trazem de interessante é a possibilidade, a rigidez que elas trazem. Eu acho que é uma rigidez, até certo ponto, útil para a gente enxergar melhor os aspectos semânticos. Então, aquilo que você trouxe lá no início da sua fala, quando fala assim, por que o sujeito vai lá e chama a Alice de cobra, de serpente? Ah, porque ela tem o pescoço longo e ela come ovos. Né? Então, os traços, as características, eu acho que as ontologias trabalham muito bem com isso, porque elas precisam disso, não dá para você, tem que ser sim ou não, né? Tá, bom, tem pescoço longo e come ovos. Só desse jeito que você consegue, de fato, fazer interoperabilidade, senão você não consegue. Então, eu acredito, assim, que talvez no futuro, espero próximo, a gente consiga colocar esse serviço, essa rigidez, que não seria mais rigidez, a serviço dessas questões semânticas mais flexíveis, né? A gente reaprender, é isso que eu acho que é um caminho que pode ser interessante, sabe? Reaprender a fazer, a traçar.
porque senão não faz interoperabilidade, né? É verdade. Se não houver complicado. acordo mínimo em relação aos traços, é bem complicado. Tem que ter algum consenso. É isso mesmo. E são sempre relações de poder, né, Marilda? Essa questão de interoperabilidade é assim, manda quem pode, né? A gente vai resvalar na conversa do Boaventura lá sobre o capitalismo, né, como eu estava falando. É verdade. É isso. Deixa o pessoal conversar aí com você. Ok, olha, a Sara conseguiu escrever a pergunta aqui no chat, eu vou ler, né, vamos ver se está formulada de maneira clara, né? Ela diz assim, a senhora disse que organizar por semelhança e diferença, o ato de classificar se define em ordenar o que é semelhante e diferente. Dito isso, como posso permitir que essa classe da diferença não seja a classe da exclusão? Não sei se está. Não, acho que estava falando de um outro jeito. Na verdade, eu estou me referindo, olha, por exemplo, na linguística, você tem a linguística estrutural, ela fala, como é que você percebe as coisas? Você percebe porque você identifica alguma coisa que junta duas coisas. Então, você faz uma conjunção. E você percebe porque você identifica coisas diferentes entre os objetos. Não é? Então, a conjunção, a disjunção seriam mecanismos baseados na semelhança, né? Semelhante e não semelhante, que é igualzinho o que acontece na lógica clássica, certo? E esse é o princípio que domina a hierarquia, certo? Então, na verdade, é assim: você tem essa conjunção, você junta, então tem lá o exemplo dos veículos que a literatura dá, veículos, e as disjunções, barcos, carros, ônibus, navios, etc. Certo? Então, todos são veículos, juntei por semelhança e separei pelas diferenças. Cada um, o ônibus é diferente do navio, que é diferente do helicóptero, que é diferente disso, daquilo, certo? Então, seria nesse sentido. Agora, a questão da exclusão é muito assim, eu acho que o que o Gutierrez vai falar é que, quando você classifica, você exclui, porque você dá uma direção só à sua classificação. Por isso que ele fala em desclassificar, porque aí você vai contemplar outras possibilidades. Né? É como se estivesse fazendo uso de várias hierarquias ao mesmo tempo. Ou então, joga todas as hierarquias fora. E é uma questão para vocês estudarem, que eu não cheguei a nenhuma conclusão. Certo? Obrigada, Respondi, Maria. Sara. Obrigada, Marilda. A gente tem outra pergunta do Heitor. Ele pediu para eu fazer, que ele está sem microfone. Ele diz assim: eu gostaria de perguntar para a professora se existe alguma pesquisa dentro da ciência da informação que considere a morfologia e ou a linguística na construção de instrumentos para a representação do conhecimento. Acredito que essas possam ser ferramentas interessantes, aliadas da nossa área nesse campo, pois toda a questão da subordinação das classes gramaticais na construção de sentido dos textos. Eu estou entendendo o que você está falando. Olha, eu sou de uma escola lá da ECA que sempre trabalhou com a linguística como fundamento. Não exatamente a morfologia, tá? Mas eu entendo que a morfologia também poderia ser uma orientação. A linguística no sentido de trabalhar com as estruturas mesmo da língua, com a língua enquanto um sistema que se organiza a partir das relações entre os termos, certo? Então, o fundamento da linguística é, de fato, você tem toda a razão, ele é muito importante, e é o fundamento da linguística, da
a análise documentária, da linguística documentária, que vocês têm a linguística documental, né? Que a gente adota ou adotou por muito tempo na ECA e certamente na Unesp, Zé Augusto, por exemplo, a própria Maria Ângela trabalhou um pouco quando ela trabalhou com o Precis, também trabalhou com a questão da língua, numa outra perspectiva. Não é? Então, existem vários estudos mesmo, não é? E os pioneiros foram o Vanderlei, esqueci o sobrenome dele, depois teve a Ana Maria Sintra, 1980 e tantos, que trabalhou com linguística, e depois várias pessoas ali na ECA. Tá? Tem muita gente que trabalha assim. Obrigada, Marilda. A gente tem o comentário aqui do Fábio Santos, que ele disse o seguinte: o documentário Minimalismo, um documentário sobre as coisas importantes, é bem interessante e ilustra o exemplo da professora Marilda, e passou o link aqui do documentário para as pessoas que tiverem interesse em ver, né? Então, acho que vai ao encontro disso que você que apresentou para a gente aqui. Né? Foi acho que quando eu falei do Boaventura Santos, da vida natural. Isso. Bom, pessoal, nós não temos mais aqui nenhuma pergunta ou comentário, então, Marilda, eu queria, assim, agradecer demais, muito, a tua generosidade de vir aqui, né, falar conosco, falar um pouquinho dessas referências aí, que são tão importantes, porque quando a gente desenvolve pesquisa, seja em qualquer campo, em qualquer tema, a gente precisa lembrar de todas essas referências que vão sustentar a nossa discussão, a nossa reflexão crítica, né, ou não, mas enfim, que de alguma maneira vão nos dar uma base, né, para fazer toda a análise e construir esse conhecimento naquela disciplina, naquele campo. Super obrigada pela tua generosidade de vir. O pessoal todo aqui está agradecendo também, né, e te parabenizando pela fala. E depois eu vou passar a gravação aqui da tua palestra para eles poderem recuperar aí alguma coisa. Se alguém tiver interesse, pessoal, depois de, enfim, trocar alguma figurinha com a Marilda, com certeza ela é uma pessoa que está sempre disponível. Sem dúvida. Obrigada também, Marta. Para mim foi um prazer. Eu espero que eu tenha sido minimamente entendida, porque tem algumas coisas que a gente enrosca mesmo, são coisas difíceis, não é? E foi muito gostoso ver todos vocês, matar um pouco a saudade do Walter, que foi meu aluno, não é? Muito legal. Obrigada, Obrigado, Marilda. Muito bom te ver também. Obrigado. Legal, Marilda. A gente que te agradece, viu? Um beijo e um abração bem apertado aí, viu? Virtual, né? Para vocês todos, para essa turma enorme que estava me ouvindo. Eu estou vendo aqui 43 pessoas. Gente, eu estou ficando muito chique, viu? Olha, privilégio. Alô, obrigada, um beijo. Beijo. Abraço, tchau. Marilda. Até. Tchau, tchau. Tchau, Oswaldo. Tchau.